Parte 1. A onda gigante. Capítulo 1. O aumento repentino do sofrimento. Quando converso com pais de adolescentes, o assunto muitas vezes gira em torno de smartphone. Repetindo, de smartphones, redes sociais e jogos online. As histórias tendem a recair em alguns padrões comuns, como o conflito constante. Pais tentam estabelecer regras e limites, porém são tantos os dispositivos, tantas as discussões sobre por que determinadas regras precisam ser flexibilizadas e tantas as maneiras de contorná-las que a vida familiar passa a ser dominada por discordâncias quanto ao uso da tecnologia. Manter rituais familiares e conexões humanas básicas pode ser como tentar resistir a uma onda gigante, capaz de levar consigo tantos pais quanto filhos. As questões da maioria dos pais com quem converso não se concentram em um transtorno mental diagnosticado. O que há é uma preocupação constante de que o que está acontecendo não é natural e os filhos estão perdendo alguma coisa. Na verdade, quase tudo, por causa das intermináveis horas que passam na internet. Às vezes, no entanto, as histórias são mais pesadas. Alguns pais sentem que perderam os filhos. Em Boston, certa mãe me contou dos esforços dela e do marido para manter Emily, sua filha de 14 anos, longe do Instagram, cujos efeitos nocivos sobre ela eram visíveis. Para controlar o acesso da menina à rede social, experimentaram programas que monitoravam e limitavam o uso dos aplicativos no celular, o que fez da vida familiar uma disputa constante. Emily sempre encontrava maneira de burlar as restrições e em um momento de crise chegou a pegar o celular da mãe, desativar o software de monitoramento e, o que foi mais perturbador, ameaçou se matar se os pais voltassem a ativá-lo. A mãe dela me disse: parece que o único meio de tirar as redes sociais e o smartphone da vida dela é nos mudarmos para uma ilha deserta. Todo verão, Emily passa 6 semanas em um acampamento sem celulares e eletrônicos em geral. Sempre que vamos buscá-la, ela parece ter voltado ao normal. Mas assim que retoma o uso do celular, a inquietação e o mau humor voltam. No ano passado, deixei Emily 2 meses sem smartphone. Só com um celular simples, e ela voltou a ser quem era antes. As histórias com meninos em geral envolvem jogos online e às vezes pornografia, e não redes sociais, principalmente quando eles passam a jogar o tempo todo, e não só de vez em quando. Um marceneiro me contou que seu filho de 14 anos, James, que tem um transtorno do espectro autista de nível 1, está indo bem na escola antes da pandemia de Covid. Estava indo bem. E também no judô. No entanto, quando ele tinha 11 anos, as escolas foram fechadas e os pais lhe compraram um PlayStation, porque o garoto precisava fazer alguma coisa enquanto estava confinado em casa. A princípio, o videogame até trouxe benefícios. James gostou de jogar e de poder se conectar com outras pessoas. No entanto, quando o menino começou a jogar Fortnite por longos períodos, seu comportamento mudou. Abre aspas, foi então que a depressão, a raiva e a indolência vieram com tudo. Ele começou a ficar descompensado com a gente, fecha aspas. O pai me contou. Numa tentativa de lidar com a mudança repentina de comportamento, o casal tirou todos os eletrônicos da vida do filho. O menino demonstrou sintomas de abstinência, incluindo irritabilidade e agressividade.
e se recusava a sair do quarto. Embora os sintomas tenham ficado mais brandos após alguns dias, os pais se sentiam encurralados. Abre aspas, tentamos limitar o uso do videogame, mas ele não tem amigos fora os da internet. Então, até onde podemos ir? Fecha aspas. Independentemente do padrão ou da gravidade, o ponto comum de todas as histórias é a sensação de encurralamento e impotência dos pais. A maioria deles não quer que os filhos tenham uma infância baseada no celular. Porém, de alguma maneira, o mundo se reconfigurou de tal forma que os pais que resistem condenam seus filhos ao isolamento social. Neste capítulo, apresentarei evidências de que há algo maior acontecendo, que alguma coisa mudou na vida dos jovens no início dos anos de 2010 e acarretou uma deterioração da sua saúde mental. Antes de partir para os dados, porém, quero dividir com você histórias de pais que sentem que seus filhos foram arrebatados deles e agora tentam recuperá-los. Subtítulo: A onda começa a se formar. Não havia muitos indícios de uma crise iminente de saúde mental na adolescência nos anos 2000. Então, de repente, no início da década de 2010, as coisas mudaram. Cada caso de transtorno mental tem muitas causas, sempre com uma combinação complexa de genes, experiências na infância e fatores sociológicos. Vou me concentrar nos motivos pelos quais os índices de transtornos mentais da geração Z e de millennials mais novos cresceram em muitos países entre 2010 e 2015, enquanto as gerações anteriores não foram igualmente afetadas. Por que houve um aumento internacional sincronizado nos índices de ansiedade e depressão entre adolescentes? Greg e eu terminamos de escrever A Superproteção da Mente Americana no início de 2018. A figura 1.1, baseada em um gráfico incluído nesse livro, com dados de 2016, foi atualizada para mostrar o que aconteceu desde então. Todo ano, o governo americano conduz uma pesquisa com adolescentes, perguntando questões relacionadas ao uso de drogas e saúde mental. Por exemplo, você já passou um longo período sentindo tristeza, vazio ou depressão? Ou perdeu o interesse pelas coisas que costumava gostar? Considera-se altamente provável que aqueles que respondem sim a mais de 5 das 9 perguntas sobre sintomas de depressão grave tenham passado por um episódio depressivo maior no ano anterior. Observa-se um aumento repentino e bastante significativo de episódios depressivos maiores iniciados por volta de 2012. Abre parênteses, na figura 1.1 e na maioria dos gráficos a seguir, acrescentei um sombreado entre 2010 e 2015 para que fique mais fácil visualizar se alguma coisa mudou ou não nesse período, que compreende o que chamo de grande reconfiguração, fecha parênteses. O aumento entre meninas foi muito maior do que o aumento entre meninos em termos absolutos, no número de casos adicionais de 2010, de modo que essa linha se assemelha mais à forma de um taco de hóquei. No entanto, os meninos começam em um nível mais baixo do que o das meninas, portanto, em termos relativos, a mudança percentual desde 2010, que sempre usarei como base, o aumento foi parecido em ambos os sexos, por volta de 150%. Em outras palavras, a depressão se tornou 2,5 vezes mais presente. Esse aumento foi observado em todas as raças e classes sociais. Parte dos dados de 2020 foi coletada antes e parte depois do isolamento social devido à pandemia de Covid,
e àquela altura uma em cada 4 adolescentes americanas havia passado por um episódio depressivo maior no ano anterior. Também fica visível que as coisas pioraram em 2021. As linhas se inclinam de maneira mais acentuada depois de 2020. No entanto, a parte mais significativa desse aumento ocorreu antes da pandemia. Subtítulo: A natureza da onda. O que aconteceu aos adolescentes no início da década de 2010? Precisamos entender quem está sofrendo do que e a partir de quando. Responder a essas perguntas com precisão é de extrema importância para identificar as causas da onda e possíveis maneiras de revertê-la. Foi isso que minha equipe se propôs a fazer, e este capítulo explicará em detalhes como chegamos às nossas conclusões. Encontramos pistas importantes para a resolução desse mistério observando mais dados sobre a saúde mental dos adolescentes. A primeira delas é que o aumento está concentrado em transtornos relacionados à ansiedade e depressão, que recaem na mesma categoria psiquiátrica dos transtornos internalizantes. Trata-se de transtornos nos quais a pessoa sente uma forte angústia e vivencia os sintomas internamente. Quem tem um transtorno internalizante sente emoções como ansiedade, medo, tristeza e desesperança. Rumina as coisas, muitas vezes evita o envolvimento social. Já os transtornos externalizantes são aqueles em que a pessoa sente uma forte angústia e direciona os sintomas e as reações a outras pessoas, ou seja, ao exterior. Entre eles estão desvios de conduta, dificuldade em lidar com a raiva, tendências violentas e necessidade de correr riscos. Em diferentes idades, culturas e países, meninas e mulheres apresentam índices mais altos de transtornos internalizantes, enquanto meninos e homens apresentam índices mais altos de transtornos externalizantes. Dito isso, os dois sexos sofrem de ambos e têm manifestado mais transtornos internalizantes e menos transtornos externalizantes desde o início da década de 2010. Na figura 1.2, que mostra a porcentagem de universitários que afirmaram ter recebido o diagnóstico de um profissional da área de saúde mental, é possível ver a explosão do número de transtornos internalizantes. Os dados são de pesquisas padronizadas realizadas por universidades americanas e reunidas pela Associação Americana de Saúde Universitária, ou ASHA, na sigla em inglês. As linhas que indicam depressão e ansiedade já partem de um nível muito mais alto que a de outros diagnósticos, então sofrem um aumento maior que as outras em termos tanto relativos quanto absolutos. Quase todos os aumentos nos índices de transtornos mentais em campos universitários na década de 2010 decorrem do aumento dos índices de ansiedade ou depressão. A segunda pista é o aumento concentrado na geração Z, além de alguns millennials mais jovens. Isso pode ser observado na figura 1.3, que mostra a porcentagem de entrevistados de 4 grupos etários que relataram ter se sentido nervosos na maior parte do tempo ou o tempo todo no mês anterior. Não há uma tendência clara em nenhum dos grupos antes de 2012, quando há um aumento drástico no grupo mais jovem, na qual a geração Z começa a entrar em 2014. Também há um aumento no segundo grupo mais jovem, composto sobretudo de millennials. Embora não na mesma medida, os dois grupos mais velhos se mantêm relativamente estáveis, com uma leve ascensão entre a geração X, nascida entre 1965 e 1980, e um leve declínio entre os Bob Bloomers,
ou, repetindo, baby boomers, nascidos entre 1946 e 1964. Subtítulo: O que é ansiedade? A ansiedade está relacionada ao medo, porém não é a mesma coisa. A quinta edição da revisada do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-5-TR, define medo como reação emocional a uma ameaça iminente, seja real ou percebida, enquanto a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Ambos podem ser reações saudáveis à realidade, porém, quando excessivos, podem se tornar transtornos. A ansiedade e os transtornos associados a ela parecem ser o transtorno mental que define os jovens de hoje. Em meio a uma variedade de diagnósticos de saúde mental, os de ansiedade foram os que mais cresceram, seguidos dos de depressão, como se vê na figura 1.2. Um estudo de 2022, com mais de 37 mil alunos cursando o ensino médio em Wisconsin, apontou um salto na prevalência da ansiedade de 34% em 2012 para 44% em 2018, com aumentos maiores entre adolescentes, mulheres e LGBTQIA+. Em um estudo de 2023 com universitários americanos, 37% dos entrevistados relataram sentir ansiedade sempre ou na maior parte do tempo, enquanto outros 31% relataram se sentir assim cerca de metade do tempo. Isso significa que apenas 1/3 dos universitários disse sentir ansiedade em menos da metade do tempo ou nunca. O medo talvez seja a emoção mais importante para a sobrevivência no reino animal. No mundo cheio de predadores que reagem rapidamente, ou quem reage rapidamente, tem maiores chances de transmitir seus genes. Na verdade, responder depressa a ameaças é tão importante que o cérebro dos mamíferos pode reagir ao medo antes mesmo que as informações de seus olhos cheguem aos centros visuais na parte superior do cérebro para ser totalmente processadas. É por isso que sentimos uma onda de medo ou saímos da frente de um carro antes mesmo de estar conscientes do que vemos. O medo é um alarme conectado a um sistema de resposta rápida. Quando a ameaça passa, o alarme para de tocar. Os hormônios do estresse param de circular e a sensação de medo se esvai. Embora o medo acione todo o sistema de resposta no momento do perigo, a ansiedade desencadeia partes desse mesmo sistema quando uma ameaça é percebida como possível. É saudável sentir ansiedade e ficar alerta quando você se encontra numa situação na qual o perigo pode estar mesmo à espreita. No entanto, quando o nosso alarme é ativado com frequência por eventos corriqueiros, incluindo muitos que não representam ameaça real, ficamos num estado de angústia constante. É assim que a ansiedade comum, saudável e temporária se transforma em transtorno de ansiedade. Também é importante frisar que nosso alarme não é apenas um dispositivo que evoluiu como uma resposta a ameaças físicas. Nossa vantagem evolutiva veio de um cérebro maior e de uma capacidade de construir ou constituir grupos sociais fortes, o que nos deixou especialmente sintonizados a ameaças sociais, como passar vergonha ou ser excluído. Muitas pessoas, em especial adolescentes, se preocupam com a ameaça da, entre aspas, morte social, mais do que com a morte física. A ansiedade afeta o corpo e a mente de várias maneiras. Ela pode se manifestar no corpo como uma tensão ou um aperto, ou como um desconforto no abdômen e na cavidade torácica. Emocionalmente, a ansiedade é vivenciada como medo, preocupação e, passado um tempo, exaustão. Em termos cognitivos, muitas vezes fica difícil pensar com clareza.
e a pessoa mergulha na ruminação improdutiva ou no tipo de distorção de pensamento que é o foco da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, como catastrofização, generalização e pensamento dicotômico. Esses padrões de pensamento distorcidos muitas vezes provocam sintomas físicos desconfortáveis em pessoas com transtorno de ansiedade, que por sua vez levam a sentimentos de medo e preocupação, que por seu turno desencadeiam mais pensamentos ansiosos, perpetuando um círculo vicioso. O segundo transtorno psicológico mais comum entre os jovens de hoje é a depressão, como fica claro na figura 1.2. A categoria psiquiátrica principal nesse caso é o transtorno depressivo maior, TDM. Seus dois sintomas-chave são humor depressivo, entre parênteses, sensação de tristeza, vazio e desesperança, e perda de interesse ou prazer na maioria das atividades ou em todas elas. Quão aborrecidos, insulsos, triviais e inúteis me parecem todos os usos deste mundo, diz Hamlet, imediatamente após lamentar a proibição de Deus ao suicídio. Para um diagnóstico de TDM, o transtorno depressivo maior, esses sintomas devem aparecer de maneira consistente ao longo de pelo menos 2 semanas. Eles são muitas vezes acompanhados por sintomas físicos, incluindo perda ou ganho de peso, diminuição ou aumento significativos no número de horas de sono e fadiga, e por confusão mental, inclusive dificuldade de se concentrar, insistência nas próprias transgressões ou falhas, o que causa sentimentos de culpa, e as muitas distorções cognitivas que a TCC procura compensar. Pessoas com transtorno depressivo têm maior propensão à ideação suicida, porque parece que seu sofrimento nunca terá fim e a morte é um fim por si só. Um traço de depressão muito importante para nós aqui é sua conexão com os relacionamentos sociais. As pessoas têm maior propensão a sofrer de depressão quando se tornam ou se sentem menos conectadas socialmente. E a depressão, por sua vez, faz com que elas tenham menos capacidade e interesse de buscar essa conexão. Como no caso da ansiedade, ocorre um círculo vicioso. Por isso, ao longo deste livro, darei atenção especial à amizade e aos relacionamentos sociais. Veremos como uma infância baseada no brincar os fortalece, enquanto uma infância baseada no celular os enfraquece. Não tenho uma tendência geral à ansiedade ou à depressão. No entanto, sofri de ansiedade prolongada. Em 3 momentos da minha vida tive que ser medicado. Uma vez fui, inclusive, diagnosticado com um transtorno depressivo maior. Portanto, até certo ponto, me identifico com essa condição pela qual tantos jovens estão passando. Sei que adolescentes com transtorno de ansiedade ou depressão não podem simplesmente, entre aspas, sair dessa ou, entre aspas, ser mais fortes. Ambos os transtornos são causados por uma combinação de genes, o que significa que algumas pessoas têm uma predisposição maior a eles, padrões de pensamento que podem ser aprendidos e desaprendidos, e condições sociais ou ambientais. No entanto, como os genes não mudaram entre 2010 e 2015, precisamos descobrir quais padrões e condições sociais e ambientais se alteraram a ponto de originar a atual onda gigante de ansiedade e depressão. Subtítulo: Não é real, é? Muitos especialistas em saúde mental a princípio se mostraram céticos quando esses aumentos significativos nos índices de ansiedade e depressão de fato refletirem aumentos reais nos índices de transtornos mentais. No dia seguinte à publicação do
do livro The Coding of the American Mind, saiu um artigo de opinião no New York Times com a manchete: O grande mito da ansiedade adolescente, no qual um psiquiatra fazia várias objeções importantes ao que via como um pânico moral crescente envolvendo smartphones e adolescentes. Ele ressaltava que a maioria dos estudos que demonstravam um aumento dos transtornos mentais se baseava em autorrelatos, com os dados da figura 1.2. Mudança nos autorrelatos não implica necessariamente mudança nos índices subjacentes de transtornos mentais. Talvez os jovens só apresentassem maior disposição a se autodiagnosticar ou a falar abertamente sobre os seus sintomas. Talvez eles estivessem confundindo sintomas leves de ansiedade com um transtorno mental. O ceticismo do psiquiatra era justificado? Ele sem dúvida estava certo no sentido de que precisamos considerar múltiplos indicadores para saber se um transtorno mental está de fato em alta. Uma boa maneira de fazer isso é buscar alterações em dados que não se baseiam no autorrelato. Por exemplo, muitos estudos mapeiam alterações no número de adolescentes que recebem anualmente atendimento psiquiátrico de emergência ou que dão entrada no hospital por terem se automutilado. Isso inclui tanto tentativas de suicídio, mais comumente por overdose de medicamentos, ou o que chamamos de automutilação não suicida, AMNS, entre parênteses, e que muitas vezes envolve a automutilação sem intenção de morrer. A figura 1.4 mostra os dados de entrada em pronto-socorros nos Estados Unidos, que revelam um padrão de aumento dos índices de depressão, similar ao que vimos na figura 1.1, principalmente nas meninas. O número de entradas em pronto-socorro em decorrência de automutilação quase triplicou em meninas entre 10 e 14 anos entre 2010 e 2020. Considerando adolescentes mais velhas entre 15 e 19 anos, ele dobrou. E considerando mulheres com mais de 24 anos, ele diminuiu durante o mesmo período. Portanto, o que quer que tenha acontecido no início da década de 2010 teve um maior impacto em pré-adolescentes e adolescentes mais novas que em qualquer outro grupo. Esta é uma pista importantíssima. A automutilação intencional, na figura 1.4, inclui tanto tentativas de suicídio fracassadas, que indicam altíssimos níveis de angústia e desesperança, como a automutilação não suicida, como, por exemplo, cortar-se. A última é mais bem compreendida como um comportamento de enfrentamento a que algumas pessoas, em especial meninas e mulheres mais jovens, recorrem para lidar com ansiedade e depressão debilitantes. O suicídio adolescente nos Estados Unidos, em geral, apresenta uma tendência similar à depressão, ansiedade e automutilação, embora o período de crescimento rápido tenha se iniciado alguns anos antes. A figura 1.5 mostra a taxa de suicídios ocorridos anualmente na população americana, a cada 100 mil crianças entre 10 e 14 anos. Nas nações ocidentais, a taxa de suicídio é quase sempre mais alta entre meninos que entre meninas, enquanto as taxas de tentativa de suicídio e de automutilação não suicida são mais altas entre as meninas, como vimos. A figura 1.5 mostra que a taxa de suicídio de adolescentes meninas começou a subir em 2008, com um aumento mais significativo em 2012, depois de ter variado dentro de uma faixa limitada desde os anos 1980. De 2010 a 2021, esse número aumentou 167%. Essa é outra pista que nos leva a perguntar: o que mudou na vida das pré-adolescentes e adolescentes mais novas no início da década de 2010? O aumento acelerado do número de suicídios e de casos de automutilação
em conjunto com os estudos baseados em autorrelatos que apontam para um aumento nos índices de ansiedade e depressão, é uma tréplica importante àqueles que se mostraram céticos quanto à existência de uma crise de saúde mental. Não digo que o aumento nos índices de ansiedade e depressão não esteja nem um pouco relacionado à maior disposição em relatar essas condições, o que é uma coisa boa, ou ao fato de alguns adolescentes terem começado a patologizar, repetindo, alguns adolescentes terem começado a patologizar uma ansiedade e um desconforto normais, o que não é uma coisa boa. Entretanto, o sofrimento autorrelatado e as mudanças de comportamento indicam que houve uma importante alteração na vida dos adolescentes no começo da década de 2010 e talvez desde o fim da década anterior. Subtítulo: Smartphones e a criação da geração Z. A chegada do smartphone em 2007 mudou a vida de todos. Como já havia acontecido com o rádio e a televisão, um novo aparelho conquistou rapidamente a nação e o mundo. A figura 1.6 mostra a porcentagem de lares americanos que adquiriu tecnologias de comunicação variadas ao longo do último século. Essas novas tecnologias se espalharam depressa, sempre depois de uma fase inicial na qual a linha pareceu subir quase um ângulo reto. Essa é a década em que todo mundo, entre aspas, parece tê-las adquirido. A figura 1.6 revela um dado importante sobre a era da internet. Ela veio em duas ondas. Os anos 1990 presenciaram um crescimento rápido da tecnologia do computador pessoal e do acesso à internet, via modem na época, sendo que até 2001 ambos podiam ser encontrados na maioria dos lares. Nos 10 anos seguintes, houve um declínio na saúde mental dos adolescentes. Os millennials, que cresceram durante a primeira onda, eram ligeiramente mais felizes, na média, que os adolescentes da geração X. A segunda onda envolveu o recrudescimento acelerado das tecnologias das redes e do smartphone, que por volta de 2012 e 2013 já estavam presentes na maioria dos lares. Foi então que a saúde mental das meninas começou a declinar e que a saúde mental dos meninos se alterou de maneiras mais difusas. É claro que adolescentes tinham celulares desde o fim dos anos 1990, porém se tratava de aparelhos básicos, sem acesso à internet, e os mais populares do tipo flip, que podiam ser abertos e fechados. Celulares básicos eram úteis sobretudo para se comunicar com amigos e parentes, um por vez. Era possível ligar para as pessoas e se mandar mensagens por meio de um teclado físico simples. Smartphones são muito diferentes. Com eles, o usuário está conectado à internet 24 horas por dia, todos os dias da semana. Podem ser instalados milhões de aplicativos. E assim eles se tornaram rapidamente o lar das redes sociais, que podem disparar notificações o dia inteiro, convocando a pessoa a verificar o que todos estão dizendo e fazendo. Esse tipo de conectividade oferece poucos dos benefícios de falar diretamente com seus amigos. Na verdade, para muitos jovens, é um veneno. Há muitas fontes de dados relativos aos primórdios do smartphone. Um relatório de 2012 do Pew Research revelou que 77% dos adolescentes americanos tinham celular em 2011, porém apenas 23% tinham smartphone. Ou seja, a maior parte deles precisava de um computador para entrar nas redes sociais. Com frequência, era o computador dos pais ou da família, de modo que seu acesso e sua privacidade eram limitados. E fora de casa não havia uma maneira fácil de navegar na internet. Foi nessa época que os laptops se popularizaram nos Estados Unidos, assim como a internet banda larga.
de modo que alguns adolescentes passaram a ter maior acesso à internet mesmo antes de conseguir um smartphone. Foi só com seu próprio smartphone, no entanto, que eles puderam ficar online o tempo todo, mesmo longe de casa. Em 2016, de acordo com uma pesquisa com pais americanos, conduzida pela organização sem fins lucrativos Common Sense Media, 79% dos adolescentes tinham um smartphone, assim como 28% das crianças entre 8 e 12 anos. Com o smartphone, os adolescentes começaram a dedicar mais tempo ao mundo virtual. Um relatório de 2015, também da Common Sense, mostrou que adolescentes com um perfil em rede social relatavam passar cerca de 2 horas por dia nas redes, e no geral, adolescentes relatavam passar uma média de quase 7 horas por dia do seu tempo livre, sem contar a escola e a lição de casa. Passaram seu tempo com telas, o que incluía jogar online, ver Netflix, YouTube e sites pornográficos. Um relatório de 2015 do Pew Research confirmou esses números. 1 em cada 4 adolescentes dizia ficar, abre aspas, quase o tempo todo, fecha aspas, online. Até 2022, esse número quase dobrou, chegando a 46%. Essa porcentagem de quase o tempo todo, entre aspas, é assustadora e talvez seja a chave para explicar o colapso repentino da saúde mental dos adolescentes. Um número assim elevado sugere que, mesmo quando a geração Z não está no celular e dá a impressão de agir no mundo real, como na escola, durante a refeição ou mesmo em conversas, parte substancial de sua atenção está monitorando ou se preocupando ou ficando ansiosa com eventos no metaverso social. Como Sherry Turkle, professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, escreveu em 2015 sobre os smartphones, abre aspas, estamos sempre em todo. Repetindo, estamos sempre em outro lugar. Fecha aspas. Trata-se de uma transformação profunda da consciência e dos relacionamentos e ocorreu, no caso dos adolescentes americanos, entre 2010 e 2015. Esse foi o nascimento da infância baseada no celular, que marca o fim definitivo da infância baseada no brincar. Um detalhe importante dessa história, em junho de 2010, foi lançado o iPhone 4, o primeiro iPhone com câmera frontal que facilitou tirar fotos e gravar vídeos de si mesmo. A primeira câmera frontal da Samsung foi a do Galaxy S, lançado no mesmo mês. No mesmo ano, o Instagram foi criado para ser usado apenas em smartphones. Nos primeiros anos não havia como instalá-lo em um desktop ou laptop. Ele teve uma base pequena de usuários até 2012, quando foi comprado pelo Facebook. Então cresceu rapidamente. Abre parênteses, de 10 milhões perto do fim de 2011 para 90 milhões no começo de 2013, fecha parênteses. Portanto, podemos dizer que o smartphone e o ecossistema de redes sociais baseadas em selfies que conhecemos hoje surgiram em 2012, com a compra do Instagram pelo Facebook e a introdução da câmera frontal. Em 2012, muitas adolescentes deviam sentir que, entre aspas, todo mundo tinha um smartphone e um perfil no Instagram. E todo mundo estava se comparando com todo mundo. Ao longo dos anos seguintes, o ecossistema de redes se tornou ainda mais atraente com a introdução de filtros, entre aspas, cada vez mais poderosos e de softwares de edição
acoplados ao Instagram ou através de aplicativos externos como Facetune. Com filtro ou não, o reflexo que cada menina via no espelho ficava cada vez menos atraente em relação às outras que via na tela. Enquanto a vida social das meninas era transferida para as redes, os meninos se escondiam cada vez mais no mundo virtual, em meio a uma variedade de atividades digitais, em especial jogos imersivos com multijogadores online, YouTube, Reddit e pornografia pesada. Todos agora disponíveis a qualquer hora, em qualquer lugar, de graça e bem ali em seus smartphones. Com tantas atividades virtuais novas e empolgantes, muitos adolescentes e adultos perderam a capacidade de estar totalmente presentes em companhia das pessoas à sua volta, o que mudou a vida social para todos, inclusive a pequena minoria que não usava essas plataformas. É por isso que me refiro ao período de entre 2010 e 2015 como a grande reconfiguração da infância. Em letra maiúscula, a grande reconfiguração da infância. No decorrer de apenas 5 anos, padrões sociais, modelos de comportamento, emoções e padrões de atividade física e até mesmo de sono dos adolescentes foram fundamentalmente alterados. Em 2013, o cotidiano, a consciência e os relacionamentos sociais de adolescentes de 13 anos com iPhones, ou seja, pessoas que nasceram em 2000, foram profundamente diferentes daqueles de 13 anos com celulares simples em 2007, que nasceram em 1994. Subtítulo: A ansiedade e a depressão deles não são justificadas? Repetindo, a ansiedade e a depressão deles não são justificadas? Quando apresento essas descobertas, alguém sempre reage argumentando, abre aspas, é claro que a geração Z é deprimida. Veja só o estado do mundo do século XXI. Primeiro o 11 de setembro, depois as guerras no Afeganistão e no Iraque, depois a crise financeira mundial. Eles estão crescendo em uma época de aquecimento global, ataques a tiros em escolas, polarização política, desigualdade e dívidas estudantis cada vez maiores. Você diz que 2012 foi o ano da virada? Foi o ano do ataque à escola Sandy Hook. Fecha aspas. É assim que o livro Geração Desastre, de 2021, explica os problemas de saúde mental da geração Z. No entanto, embora eu concorde que o século XXI tenha começado mal, o momento não justifica que a geração Z seja ansiosa e deprimida por causa de fatos objetivos relacionados a ameaças nacionais ou globais crescentes. Mesmo que aceitássemos a premissa de que os eventos de 11 de setembro até a crise financeira mundial tiveram um efeito significativo sobre a saúde mental dos adolescentes, os maiores afetados teriam sido os millennials, nascidos entre 1981 e 1995, que viram uma infância feliz destroçada, com menos perspectivas de ascensão social. No entanto, isso não aconteceu. Os índices de transtornos mentais dessas pessoas não pioraram na adolescência. Além disso, se a crise financeira e outras preocupações econômicas tivessem contribuído de maneira decisiva, a saúde mental dos adolescentes americanos teria decaído em 2009, o ano mais sombrio da crise financeira, que teria melhorado na década de 2010, quando a taxa de desemprego diminuiu, o mercado de ações voltou a subir e a economia a se aquecer. Nenhuma dessas tendências é confirmada pelos dados. Na figura 1.7, sobrepus a figura 1.1 sobre depressão na adolescência. Há um gráfico da taxa de desemprego nos Estados Unidos que atingiu o ápice entre 2008 e 2009, no início da crise, com demissão em massa nas empresas. A partir de então, o desemprego viu um longo e constante declínio de 2010 a 2019, atingindo o recorde negativo histórico
de 3,6% no começo de 2019. Simplesmente não há como atribuir o aumento da depressão e da ansiedade nos adolescentes a qualquer evento ou tendência econômica de que eu tenha conhecimento. Também é difícil entender por que uma crise econômica atingiria mais as meninas que os meninos e as pré-adolescentes mais que quaisquer outras. Uma explicação que eu ouço com frequência é que a geração Z é ansiosa e deprimida por causa da mudança climática, que afetará sua vida mais que a das gerações anteriores. Não nego a legitimidade dessa preocupação, porém quero apontar que, historicamente, ameaças iminentes a uma nação ou uma geração, em contraposição a ameaças ao indivíduo, não aumentaram os índices de transtornos mentais. Quando países são atacados, seja por forças militares ou por terroristas, em geral seus cidadãos reforçam seu senso de patriotismo e se aproximam uns dos outros. Eles ficam imbuídos de um forte sentido de propósito e a taxa de suicídio cai. Décadas depois, experimentos em laboratório demonstram que os adolescentes do início da guerra apresentam níveis mais altos de confiança e cooperação. Quando os jovens se mobilizaram em torno de uma causa política, da oposição à guerra do Vietnã nos anos 1960 aos precoces períodos de pico do ativismo climático dos anos 1970 e 1990, eles se viram energizados e não desanimados ou deprimidos. Cada geração cresce durante um desastre ou sob a ameaça de um desastre iminente. Da Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial, há ameaças de aniquilação nuclear, degradação ambiental, superpopulação ou uma dívida nacional elevadíssima. As pessoas não ficam deprimidas quando encaram ameaças coletivamente, e sim quando se sentem isoladas, solitárias ou inúteis, como demonstrei em capítulos posteriores, repetindo, como demonstrarei em capítulos posteriores, foi isso que a grande reconfiguração fez com a geração Z. A ansiedade coletiva pode unir as pessoas e motivá-las a agir, e a ação coletiva é empolgante, em especial quando se participa dela. Pesquisadores descobriram que, nas gerações anteriores, aqueles que se envolveram no ativismo político eram mais felizes e tinham mais energia que a média. Abre aspas, há algo no ativismo em que se promove o bem-estar, fecha aspas, disse Tim Kessler, coautor de um estudo de 2009 sobre universitários, ativismo e flourishing, ou flourishing. No entanto, estudos mais recentes de jovens ativistas, incluindo ativistas climáticos, descobriram o oposto. Quem é politicamente ativo hoje, em geral, tem uma saúde mental pior. Ameaças e riscos sempre assombraram o futuro. Porém, a reação dos jovens de hoje, com o ativismo se concentrando sobretudo no mundo virtual, parece afetá-los de maneira muito diferente em comparação às gerações anteriores, cujo ativismo se dava sobretudo no mundo real. A hipótese da mudança climática também não explica algumas das particularidades demográficas do caso em questão. Porque, em geral, vemos os maiores aumentos relativos dos índices de ansiedade e depressão entre meninas pré-adolescentes. Uma maior conscientização da questão do clima não afetaria mais os adolescentes mais velhos e universitários que têm maior conhecimento dos eventos políticos e mundiais? Ela também é falha temporalmente, porque houve uma queda mais acentuada em tantos países no início da década de 2010? Greta Thunberg, ativista climática sueca, nascida em 2003, pode ter mobilizado jovens de todo o mundo, porém só discursou na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas em 2018.
Talvez tudo pareça estar ruindo, porém sentimos a mesma coisa na minha juventude, nos anos 1970, e na juventude dos meus pais, nos anos 1930. A história da humanidade é assim. Se os eventos mundiais desempenharam um papel na crise de saúde mental de hoje, não é porque eles pioraram de repente, por volta de 2012, e sim porque, de repente, os eventos mundiais entravam nos cérebros adolescentes através dos smartphones, não como reportagens, mas como publicações nas redes sociais em que outros jovens expressavam suas emoções sobre o mundo em colapso, emoções que nas redes se tornam contagiosas. Subtítulo: Por toda a anglosfera. Uma estratégia para determinar se os eventos recentes foram responsáveis pelo aumento da ansiedade e da depressão entre os adolescentes americanos é compará-los aos adolescentes de outros países que vivenciaram outros eventos recentes e eram culturalmente distantes dos Estados Unidos. A seguir, faço isso com uma variedade de países, alguns culturalmente parecidos, mas com eventos diferentes em seus noticiários recentes, como Canadá e Reino Unido, aqueles com língua e cultura diferentes, como os países nórdicos, e 37 países de todo o mundo que participaram de uma pesquisa com adolescentes de 15 anos a cada 3 anos. Como demonstrarei, todos apresentam um padrão e um ponto de virada similares, contribuindo para a tese de que houve uma mudança no início da década de 2010. Vamos começar pelo Canadá, que tem uma cultura muito parecida com a dos Estados Unidos, mas sem muitos de nossos traços sociológicos e econômicos potencialmente prejudiciais, como nosso nível elevado de insegurança econômica. Diferente dos Estados Unidos, o Canadá não enfrenta guerras frequentes e tem baixos índices de criminalidade. Além disso, o país não sofreu muito com os efeitos da crise financeira mundial. No entanto, mesmo com todas essas vantagens, houve um declínio na saúde mental dos adolescentes no Canadá, na mesma época e na mesma medida em que ocorreu o declínio nos Estados Unidos. A figura 1.8 mostra a porcentagem de meninas e mulheres canadenses que relataram ter uma saúde mental, entre aspas, excelente ou, entre aspas, muito boa. Se os dados só tivessem sido reunidos até 2009, a conclusão seria que o grupo mais jovem, entre 15 e 30 anos, era o mais feliz e não haveria motivo para preocupação. No entanto, em 2011, a linha das mulheres mais jovens começou a cair e depois despencou, enquanto a linha das mais velhas, com mais de 47 anos, praticamente não se alterou. O gráfico para meninos e homens obedece ao mesmo padrão, com um declínio menor. Abre parênteses, você pode encontrar esse gráfico e muitos outros no suplemento online com um documento separado para cada capítulo deste livro. Fecha parênteses. Como nos Estados Unidos, mudanças no comportamento correspondem a mudanças na saúde mental autorrelatada. Quando verificamos o número de atendimentos psiquiátricos de emergência para automutilação entre adolescentes canadenses, encontramos quase o mesmíssimo padrão da figura 1.4 envolvendo adolescentes americanos. O mesmo ocorre no Reino Unido, um pouco mais distante culturalmente dos Estados Unidos que o Canadá. Seus adolescentes sofrem da mesma maneira e no mesmo momento que os americanos. Os índices de ansiedade e depressão sobem no início da década de 2010, principalmente entre as meninas. De novo, observamos o mesmo aumento repentino nos dados comportamentais. A figura 1.9 mostra a taxa em que os adolescentes britânicos se feriram deliberadamente, de acordo com um estudo dos registros médicos. Como no Canadá e nos Estados Unidos,
aconteceu alguma coisa no início da década de 2010 que causou um aumento repentino e muito significativo de automutilação entre adolescentes. Observamos tendências similares nos outros principais países da anglosfera, incluindo Irlanda, Nova Zelândia e Austrália. A figura 1.10, por exemplo, mostra a frequência com que os adolescentes e jovens adultos australianos foram atendidos em hospitais por emergências psiquiátricas. Como em outros países da anglosfera, caso os dados parassem de ser reunidos em 2010, antes do início da grande reconfiguração, não haveria nada digno de nota. Porém, em 2015, os adolescentes enfrentavam graves problemas. Subtítulo: No resto do mundo. Em 2020, contratei Zach Rausch, nascido em 1994, quando a geração millennial estava chegando ao fim. Zach Rausch, terminando um mestrado em psicologia como assistente de pesquisa em regime do meio período. Ele logo começou a trabalhar em período integral, como meu parceiro na pesquisa para este livro, reunindo dados sobre saúde mental no mundo todo e publicando vários relatórios aprofundados na Afterbabel, minha newsletter na plataforma Substack. Abre parênteses, criada justamente para testar ideias para este livro e para o próximo, fecha parênteses. Zach examinou os 5 países nórdicos e encontrou os mesmos padrões presentes nos 5 países da anglosfera. A figura 1.11 mostra a porcentagem de adolescentes na Finlândia, Suécia e Dinamarca, Noruega e Islândia que relataram níveis elevados de sofrimento psicológico em 2002 e 2018. O padrão é indistinguível daqueles encontrados repetidamente em países da anglosfera. Se for feito um corte em 2010, antes da grande reconfiguração, não há motivo de preocupação. Quando se consideram os dados de 2015, no entanto, as coisas mudam de maneira drástica. Enquanto ao mundo além da riqueza da anglosfera e dos países nórdicos, há vários estudos mundiais sobre a saúde mental adulta, mas pouco sobre a adolescente. Existe, porém, uma pesquisa educacional chamada Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, ou PISA, na sigla em inglês. Desde 2000, a cada 3 anos, o PISA entrevista milhares de jovens de 15 anos e seus pais em cada um dos 37 países participantes. Além de centenas de perguntas sobre seu progresso escolar e a vida doméstica, há 6 perguntas sobre como se sente em relação à escola. Pede-se que os alunos digam quanto concordam com frases como "me sinto só na escola", "me sinto deslocado ou excluído na escola", "faço amigos com facilidade na escola", sendo que a pontuação da última era inversa. Jian Tweng e eu analisamos as respostas dessas 6 perguntas e a pontuação agregada desde 2000 nesses 37 países. A figura 1.12 mostra as tendências em 4 grandes grupos. Após uma estabilidade relativa de 2000 a 2012, os relatos de solidão e dificuldade de fazer amigos na escola aumentaram em todos os grupos, com exceção da Ásia. Em todo o mundo ocidental, parece que assim que começaram a levar smartphones para a escola e a usar redes sociais com regularidade, inclusive durante os intervalos entre as aulas, os alunos relatavam maior dificuldade de se relacionar uns com os outros. Estavam, entre aspas, sempre em outro lugar. A crise financeira mundial de 2008 não pode ter causado esse aumento global na década de 2010. Tampouco os ataques a tiros em escolas americanas ou a situação política nos Estados Unidos. A única teoria plausível que encontrei para explicar o declínio internacional da saúde mental dos adolescentes foi a repentina gigantesca mudança na tecnologia que eles usavam para se relacionar uns com os outros.
As crianças nascidas no fim dos anos 1990 foram a primeira geração da história a passar pela puberdade no mundo virtual. Quando demos smartphones à geração Z, no início da década de 2010, realizamos o maior experimento não controlado da história com crianças. Foi como se as tivéssemos mandado a Marte para crescer. Subtítulo resumindo. Entre 2010 e 2015, a vida social dos adolescentes americanos foi amplamente transferida para smartphones, com acesso contínuo a redes sociais, jogos online e outras atividades na internet. Essa grande reconfiguração da infância essa grande reconfiguração da infância, foi a principal razão da onda gigante de transtornos mentais em adolescentes no início da década de 2010. A primeira geração de americanos que entraram na puberdade com acesso a smartphones e a toda a internet apresenta maiores índices de ansiedade, depressão, automutilação e suicídio. Nós a chamamos de geração Z, e ela veio depois dos millennials, que em sua maior parte já haviam saído da puberdade quando a grande reconfiguração teve início em 2010. Essa onda gigante de ansiedade, depressão, impactou mais as meninas que os meninos, e mais ainda as pré-adolescentes. A crise de saúde mental também atingiu os meninos. Seus índices de depressão e ansiedade também aumentaram de maneira considerável, embora em geral não tanto quanto os das meninas. O uso da tecnologia pelos meninos e as dificuldades que enfrentam em termos de saúde mental são um pouco diferentes do caso das meninas, como demonstrarei no capítulo 7. A taxa de suicídio de adolescentes começou a aumentar por volta de 2008 nos Estados Unidos e cresceu muito mais na década seguinte. Repetindo, e cresceu muito mais na década seguinte. O aumento no nível de sofrimento não se limitou aos Estados Unidos. O mesmo padrão é visível mais ou menos na mesma época entre adolescentes do Reino Unido, Canadá e outros países da anglosfera e nos 5 países nórdicos. A sensação de alienação na escola aumentou depois de 2012 em todo o mundo ocidental. Em países não ocidentais, não há tantos dados disponíveis e os padrões são menores ou são menos claros. Nenhuma outra teoria conseguiu explicar por que os índices de ansiedade e depressão aumentaram entre os adolescentes em tantos países, ao mesmo tempo e da mesma maneira. É claro que outros fatores contribuíram para o declínio da saúde mental, porém o agravamento sem precedentes entre 2010 e 2015 não pode ser explicado pela crise financeira mundial ou por quaisquer eventos que tenham ocorrido nos Estados Unidos ou em outros países em particular. Como exatamente a infância baseada no celular interfere no desenvolvimento infantil ou exacerba os transtornos mentais? Para responder essa pergunta, precisamos primeiro refletir sobre o que é a infância e o que as crianças precisam fazer para se tornarem adultos saudáveis no futuro. Este é o objetivo da parte 2 deste livro. Vamos compreender o contexto em que se deu a grande reconfiguração, o fim gradual da infância baseada no brincar, que teve início nos anos 1980.